Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje temos aqui Mateus capítulo 9 e nós temos uma das maiores expressões de fé e eu quero compartilhar com vocês porque isso aqui é muito importante mesmo, afinal de contas, fé todo mundo possui. Algumas pessoas possuem grande fé, de modo que são capazes de alcançar coisas incríveis. Outros possuem fé, mas não conquistam grandes coisas porque ainda não aprenderam a usarem a sua fé da maneira correta. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a nossa fé só será poderosa se ela estiver focada em Cristo Jesus. Pense em Jesus como aquele que amplifica a sua fé. Todas as vezes que nós temos fé e essa fé está em Jesus de Nazaré, observe aquele texto de Atos dos Apóstolos, onde está escrito que o apóstolo Pedro disse às autoridades que estavam interrogando eles. O motivo pelo qual eles estavam sendo interrogados é porque eles tinham operado milagres, pois havia um homem na porta do templo pedindo esmola porque era doente, ele era coxo, ele não tinha como viver trabalhando, por isso ele vivia mendigando. Então as autoridades ficaram sabendo que Pedro e João, quando se aproximaram daquele homem, o mesmo disse: dá-lhe uma esmola. Mas Pedro, levantando os olhos e vendo aquele homem, disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E ele andou imediatamente. E todas as autoridades questionaram o seguinte: em nome de quem vocês fizeram esses milagres? E Pedro, tomando a palavra, disse: autoridades que estão presentes, visto que hoje nós estamos sendo interrogados a respeito de como este homem foi curado. Fiquem sabendo que, em nome de Jesus, este homem foi fortalecido, de modo que ele foi curado pelo poder da fé que há no nome de Jesus. Então, como nós estamos com fé em Jesus, nós alcançamos as bênçãos que nos pertencem, mas nós precisamos, então, ter essa fé. Então, a minha fé em Jesus amplia ainda muito mais, de modo que eu possa alcançar as coisas que estão ao meu alcance, sendo uma pessoa espiritual e que tenha fé. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês é um ato de fé incrível. Está este texto em Marcos capítulo 5, em Lucas capítulo 8, e eu vou ler aqui em João capítulo 9, versículo 19 ao 22. Está escrito assim: e Jesus, levantando-se, seguia a ele uma grande multidão. Vinha também muitos discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, ela veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se tão somente tocar as vestes dele, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante ela ficou curada, ela ficou sarada. Olha só o que o texto diz. Que esta mulher, ela padecia de uma terrível hemorragia e que ela estava nessa condição há 12 anos. Tem um outro texto, onde isto aqui está de uma maneira mais ampla expressado, que é em Marcos capítulo 5, a partir do versículo número 24, que diz que esta mulher gastou todo o seu dinheiro com médicos, com a medicina da época. Mas a Escritura diz que a condição dela só piorou, o estado dela só piorou, ela ficou ainda mais doente. Mas ouvindo falar de Jesus, ela disse consigo mesma: não preciso
conversar com ele, não preciso me aproximar dele, não preciso me apresentar para ele, tão somente preciso tocar na orla da sua veste. E o que era a orla? O Senhor Jesus tinha uma veste comprida e também um pano, como se fosse um cachecol. Isso era a orla, só que ia até ao chão. E tudo o que ela queria era tocar naquele pedaço de pano. Porque ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar-lhe naquele pedaço de pano que ele traz sobre os ombros, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que quando ela tocou, o Senhor Jesus, que estava ali diante de uma multidão, virou para trás e disse: quem tocou nas minhas vestes? E a multidão olhava para um lado e para o outro, e os apóstolos disseram: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime, a multidão te toca. E o Senhor Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, alguém tocou em mim de modo que saiu poder, virtude, alguém me tocou com fé. Observe isso. A multidão o oprimia e o tocava, mas a mulher o tocou com fé. E quando a fé dela tocou no Senhor Jesus, saiu poder, saiu a virtude que o curou. Então o Senhor Jesus, olhando do lado, a encontrou e ela disse toda a verdade: Senhor, fui eu que te toquei. Então o Senhor Jesus disse: filha, tende bom ânimo, a tua fé te salvou, ser curada desse teu mal. E ela ficou livre para a glória de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, tudo de bom e até breve.